Obrigada, professora Ondina Maia. Antes de mais, quero agradecer este convite que me foi endereçado em nome da Pró-Inclusão e em meu nome pessoal. Quero cumprimentar os colegas coordenadores nacionais e quero fazer aqui um cumprimento também muito especial ao Joaquim Coloa, meu colega e amigo, de longa data. Quero também cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e esperando que este nosso webinar de hoje seja produtivo para a nossa formação e para o nosso desempenho nas escolas. Não tenho mais informações a acrescentar, não é necessário mais. Eu sou professora de Educação Especial, ah, há- sou professora há quase 40 anos e na escola, como eu costumo dizer, já tive todos os cargos que nós sabemos que existem nas escolas, não é? Ao nível da coordenação. Ah, Estou há 2 anos em mobilidade estatutária na Pró-Inclusão, para o cargo de diretora do Centro de Formação, e quando saí da escola deixei de ser a coordenadora perdão, a coordenadora da EMEI, a coordenadora do departamento e já tinha deixado de ser a coordenadora do CAA. Portanto, enfim, é de escola que vamos falar e o que eu vou hoje aqui apresentar é não só a minha visão, mas a visão da pró-inclusão. E, portanto, depois colocar-me-ei à disposição das questões que assim quiserem. Eu vou pedir autorização para partilhar o meu ecrã, trouxe uma pequena hum, apresentação, penso que já estarão a ver, Vamos. penso que já estão a ver. E o que vamos aqui falar hoje, que eu proponho fazermos, a nossa, a nossa, a nossa, o nosso final de tarde, é mais do que falar sobre a implementação das medidas, é propor algumas reflexões em torno desta implementação de medidas educativas, que estão espelhadas no Decreto-Lei 54 e na Lei 116, mas como não pode deixar de ser, a implementação das medidas educativas que estão espelhadas neste enquadramento legal só podem ser lidas em cada escola com o devido cruzamento com o Decreto-Lei 55. Portanto, o que vou começar aqui por falar é uma pequena reflexão. E uma pequena reflexão sobre algo que eu costumo, só um minuto, uma pequena reflexão sobre algo que eu costumo propor em termos de desafios aos formandos quando dou formação. Eu também sou formadora na área da educação especial e o que eu começo por desafiar, e hoje desafio aos que estão aqui presentes, é que antes de qualquer leitura do Decreto-Lei 54 ou outro decreto-lei qualquer, nós devemos nos centrar no preâmbulo da lei. Ou seja, perceber qual é a lógica da lei que está aqui em vigor e não passar para a aplicação do articulado sem termos este enquadramento do preâmbulo, porque é à luz do que está escrito no preâmbulo da lei que que têm que ser implementadas as medidas que estão, os artigos que estão depois no decreto-lei, né, concretamente no decreto-lei 54 e também na lei 116. E do preâmbulo da lei, que eu, depois deste webinar, vos desafio a ler, não é extenso, mas da experiência que eu tenho, a maior parte de nós docentes não o leu. E é importante, de vez em quando, irmos ao preâmbulo, ler o que lá vem, para depois repensarmos como é que vamos aplicar as medidas que estão previstas naquele decreto-lei. Todo articulado, portanto, não só as medidas educativas, concretamente, mas todo o articulado. E eu quero destacar aqui algumas ideias-chave, eu até coloquei aqui como palavras-chave que podemos retirar do preâmbulo. O enquadramento político teve a ver com
a substituição do Decreto-Lei 3 de 2008, mas mais do que a substituição, teve a ver com a modernização das práticas educativas. E, portanto, aqui já temos uma palavra-chave importante, que é modernizar as práticas educativas. Depois poderemos falar sobre isso. Portanto, não é para mudar a lei e ficar tudo na mesma. É para fazermos aqui qualquer coisa diferente nas nossas práticas educativas. Claro que ninguém faz nada diferente nas práticas educativas se ao nível da organização da escola não houver também alterações e eu até diria modernização da organização da escola. Depois, em termos da educação inclusiva, fala-se na escola inclusiva, mas eu destaco aqui os conceitos de participação, sentido de pertença e de uma resposta educativa, respostas educativas para todos. Essa organização escolar e essas práticas educativas têm que ser pensadas para criarem respostas educativas para todos, para que se sintam pertencentes àquela escola e para que possam participar. A igualdade e a equidade passa também por conceitos que estão previstos nesta lei e, portanto, a não discriminação, o acesso e sucesso educativo, mais do que o acesso, que agora temos a maior parte eu diria quase 100% dos alunos na escola, agora temos que promover, é um novo nível, é um novo patamar, o seu sucesso educativo em termos de equidade, e depois poderemos ver o que é isto de equidade e de valorização da diferença. Não é dizer, ai, há tanta diferença. Ok, é encarar a diferença como uma mais-valia para a construção desta educação inclusiva. Em termos de objetivos e de princípios, esta lei prevê o direito à educação, ou pelo menos tem plasmado estas palavras de direito à educação, das escolas e dos professores se fundamentarem nas potencialidades e nas necessidades dos alunos e no projeto educativo que deve ser comum e plural. E também pensar em termos de inclusão social de todos. E quando digo de todos, digo essencialmente os alunos, mas é de toda a comunidade educativa. E, portanto, encontrarmos diversidade e respostas educativas para diferentes perfis e necessidades. Cá estão as medidas de suporte à aprendizagem, que, se repararem, eu nem destaquei, e já vamos ver porquê. Claro que são importantes, sem dúvida, não é discutível sequer, mas temos que pensar aqui também na flexibilidade das respostas que encontramos e da adaptação delas às características individuais. Então, a educação inclusiva, como todos sabemos, mas nunca é demais reforçar, prende-se por valores humanistas, valores de igualdade, em que todos os alunos têm o mesmo direito a aprender, em que a escola deve garantir oportunidades reais, não apenas formais, oportunidades reais para que todos aprendam. Participam e aprendam. A equidade prende-se neste valor humanista também, percebermos que, ou estarmos atentos para que cada aluno receba o que precisa para ter sucesso, que é muito diferente de dar a todos tudo o que temos, é, antes pelo contrário, perceber o que é que aquele aluno, aquela criança precisa para ter sucesso e dar-lhe o que ela precisa, reconhecer que diferentes necessidades e exigem diferentes respostas, não pensar em termos padronizados, por exemplo, de categorização de perfis e generalizar a partir dessa categorização. Não. Diferentes necessidades, diferentes características, diferentes perfis exigem naturalmente diferentes respostas. Já falámos na valorização da diversidade e quando pensamos nisto, nesta diversidade e no que é valorizar a diversidade, é pensarmos que a diferença deve ser vista como um recurso e não como um problema. E a escola, e assumir que a escola torna-se mais rica quando acolhe múltiplos perfis. Múltiplos perfis vêm enriquecer qualquer ambiente, qualquer contexto. E isso também acontece na escola. Cada um contribuirá com aquilo que traz consigo. E assim se constrói o sentido de participação e de pertença.
visto que todos os alunos têm, devem sentir-se parte da comunidade escolar. Porque participar não é só estar presente, é ter voz e ter influência. O princípio da não discriminação é outro valor humanista, rejeitando práticas que excluem, que segregam ou que rotulam, porque frequentemente nós, sobre esta ideia benigna de que queremos proteger os nossos alunos e dar-lhe tudo o que temos de melhor, acabamos mesmo sem querer e sem pensar nisso, a excluir, segregar ou rotular. E por isso a reflexão em torno das nossas práticas deve também ser feita à luz desta não discriminação e haver um compromisso com ambientes seguros e respeitadores. Outro valor humanista que está subjacente à educação inclusiva, a este paradigma de educação, é a justiça social. A educação inclusiva combate desigualdades estruturais e contribui para uma sociedade mais justa e democrática. Encarar que o direito à educação é um direito que é, ele em si próprio, potenciador de outros direitos. E então, já estamos todos aqui a pensar, ok, isso é tudo muito bonito, até lá está escrito, mas como é que fazemos? Eu não trago receitas, eu sou professora, como todos nós, lido com as mesmas dificuldades, com os mesmos desafios que todos nós lidamos diariamente na escola. Mas há alguns pilares que podem estruturar a nossa prática e a reflexão sobre aquilo que precisamos de fazer à partida. E uma delas é a flexibilidade. Colocarmos o aluno no centro e fazermos com que seja a escola a adaptar-se ao aluno e não o contrário. Esta flexibilidade é algo que vamos falar um bocadinho mais adiante, mas que é um pressuposto de partida. Nada na escola pode ser rígido e definitivo, porque cada aluno, cada perfil, cada criança é um ser humano diferente e, portanto, temos que saber lidar com os perfis de forma flexível. E depois poderei dar alguns exemplos. A flexibilidade também no currículo, nas estratégias e na avaliação, que se devem ajustar às necessidades de cada criança ou aluno que temos. E eu faço esta diferença entre criança e aluno porque estas práticas devem começar a implementar-se em cada escola, em cada agrupamento, desde a educação pré-escolar. Não é só a partir do primeiro ciclo, ou não é só nos anos, enfim, mais próximos do final da escolaridade. Não. Isto deve ser uma prática que se começa a aplicar imediatamente na educação pré-escolar. E depois colocarmos o foco no potencial. Ver, olhar para cada criança e aluno pelas suas capacidades e não pelas suas limitações. E frequentemente nós dizemos, então, mas o que é que este aluno, esta criança tem dificuldade? Ele tem dificuldade em tudo, ele ou ela. Ok, então o que é que ele faz bem? Ele não faz isto, não faz aquilo. Ok, mas então vamos lá ver o que é que ele é capaz de fazer. E é a partir deste foco no potencial que toda a organização das medidas educativas, das práticas de sala de aula, da organização da escola, deve ser construída. Porque a aprendizagem é construída a partir dos pontos fortes, e isto não é nenhuma novidade. O Vygotsky e os pedagogos sempre já nos dizem isto há décadas, alguns há séculos. Ok, então, mas como incluir? O que é que eu posso fazer? O que eu diria é que eu sozinha, enquanto professora, pouco posso fazer, a não ser que trabalhe em colaboração, sempre em colaboração. Mas o facto de eu não conseguir fazer sozinha não quer dizer que eu vá desistir. E então, eu gosto muito desta animação que aqui partilho convosco, porque reparem, cada um dá o que tem. Eu deixo aqui repetir vezes e vezes, porque este slide mostra o que é de facto colaborar. E colaborar não é um somatório diferente de
conhecimentos ou de contributos de cada um dos professores, e falo agora em professores, mas também em técnicos, em lideranças, que também são professores, em pais e até em alunos. Cada um dá o que tem, um dá um retângulo, outro dá um triângulo, outro dá qualquer coisa parecida com um quadrado, e todos juntos, em colaboração, constroem algo diferente, que aqui é simbolizado por um carro. Mas é esta ideia que tem que partir desta lógica de escola e de educação inclusiva. É que eu sozinho, sozinha, tenho algo para dar, sem dúvida, mas que tem que ser em colaboração. Aquele aluno, aquela criança, não é só daquela professora, daquela sala, mas é de todos nós, é da escola. E, portanto, em colaboração, a escola tem que, e os conselhos de turma, as equipas multidisciplinares têm que encontrar respostas para aquela criança, aquele aluno. Ok, então e como é que vamos fazer? Como é que vamos gerir isto da inclusão, da diversidade, da igualdade? Eu acho que, eu acho, e não só sou eu a achar, há estudos que fundamentam que a primeira condição para que se concretize a inclusão, que é um processo, não é algo que se começou a fazer, está feito e agora que está feito não vamos fazer mais nada. Não, é um processo e cada escola está num caminho dentro desse processo. Às vezes evolui-se e outras, infelizmente, regride-se. E, portanto, cada escola e cada comunidade educativa têm que ter, primeiro que tudo, a mente aberta para olhar para as dificuldades, para os desafios, com um olhar, uma perspectiva diferente. E perceber que, se calhar, aquilo que nós fazemos há tantos anos, se não está a dar o resultado que nós queremos, pode já ter dado no passado, mas se agora não está a dar resultado, então se calhar temos que olhar para essa situação, para esse problema, para esse desafio de uma outra maneira e procurar outras soluções. Temos que questionar: ok, eu estou a fazer assim, será que eu posso fazer melhor? Ouvirmos uns aos outros, para perceber naquela dinâmica de colaboração como é que podemos dar um contributo para fazer melhor, não é? E muitas vezes nós chegamos às escolas e falo como professora de educação especial, mas também como, enfim, formadora ou até como professora, e chegamos junto das nossas comunidades educativas, dos nossos agrupamentos, e perguntamos, e por que não fazer assim? E há sempre uma resposta que vem logo de imediato, que é, mas isso já fiz, não resulta, isso não vai resultar, nós sempre tivemos, sempre fizemos assim. Ok, mas vamos nos questionar e vamos tentar respeitar a opinião do outro. E não falo só dos professores, falo também das comunidades educativas em gerais, dos pais, dos técnicos que lá estão e que estão lá por algum motivo, das assistentes operacionais, que também são um recurso e são um elemento que até está previsto na lei, que, como recurso, podem dar contributos. E vamos também apreciar, porque de facto há coisas boas que nós podemos encontrar e que estão a resultar nos nossos agrupamentos, nas nossas escolas, que nós já estamos a fazer. E ok, então vamos apreciar e vamos assumir. Isto está a resultar, então ainda posso melhorar, mas não vou dizer que está a ser tudo mau, que isto não está a resultar em nada. Não, há de haver alguma coisa que está a resultar e partir daí para melhorar ainda mais. E aprender. Há o conceito de escolas enquanto comunidades de aprendizagem e o professor, volta a referir, as comunidades educativas têm elas também que estar dispostas a aprender, que nem sempre aquilo que foi feito, que resultou, agora resulta e, portanto, temos que nos readaptar. E ouvir. Ouvir é um tema que me é muito grato, porque é muito importante ouvir. E eu diria mesmo, como é que podemos incluir? Olha, se calhar começando por ouvir os alunos, que são os primeiros interessados em ter sucesso e em participar. Já lá voltamos. Esta ideia de colocarmos o aluno no centro também não é nova, mas se calhar temos que voltar a ela para pensar que nós estamos a trabalhar para que este aluno
que tem necessidades específicas, ou nem todos têm, alguns não têm, mas cada aluno tem sempre algo que nós na escola acabamos por perceber e precisar de contribuir para que ele ultrapasse essa necessidade. Pode não ser uma necessidade grave, pode não ser uma necessidade permanente, mas devemos estar sempre atentos, olhar cada aluno como ser humano que é e que está ali à nossa frente. E nós dizemos, ok, mas eu tenho uma turma com 26, com 30 alunos, e como é que eu faço? Tenho várias turmas com 26, com 30 alunos, como é que eu faço? Bom, não temos que fazer tudo isto ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que incluir não é uma, passa a expressão e a metáfora, não é uma pesca em rede, é uma pesca à linha. Se todos os anos conseguirmos tirar um aluno do insucesso, ao fim de tantos anos de serviço que nós temos e com tantos professores que temos na escola, se cada um conseguir isto, então o nosso contributo é bastante elevado e são muitos os alunos que nós ajudamos a ter sucesso. E, portanto, quando dizemos que o aluno deve estar e tem que estar no centro, todos devem funcionar em torno desta perspectiva de, ok, o aluno vem à escola para aprender e tem o direito de participar. E, portanto, vamos trabalhar em conjunto para que isto aconteça. E reparem que estamos todos, o aluno está no centro e há aqui uma distância, uma equidistância de todos os intervenientes no processo educativo. Uns terão técnicos, outros não, uns terão docente de educação especial, outros não, uns precisam do apoio das assistentes operacionais, outros não. Mas todos eles, pais, docentes, pelo menos, têm que estar envolvidos no processo educativo do aluno. E depois alguns precisam do docente de educação especial, de técnicos, precisam do apoio da assistente operacional, precisam, enfim, de outros elementos e daí estar ali um círculo com reticências, porque cada caso é um caso. E reparem, neste momento, quando eu estou a falar de equidade, eu não estou a falar de medidas educativas, eu estou a falar de pensar a gestão de recursos, pensar as lideranças com esta perspectiva da equidade. Pensar a liderança de topo, como é que eu posso fazer para ter uma resposta que promova a participação e a aprendizagem, como é que eu posso empoderar as lideranças intermédias na escola e como é que eu posso gerir os recursos que muitas vezes passa tão somente por definir os papéis de cada um e gerir os horários, fazer com que as pessoas que estão envolvidas no trabalho com os alunos possam ter uma capacidade, uma organização que lhe permite de facto responder. Não é fácil, isto não é fácil. E eu diria que a base disto tudo é a comunicação permanente entre todos, mas também esta ideia de que o Decreto-Lei 54 só se consegue operacionalizar em termos daquilo que é o pressuposto, que é inovar algumas práticas, ou diria a maior parte das práticas que temos, se também as lideranças, elas próprias, tiverem esta formação e esta sensibilidade para a construção de uma organização escolar inclusiva e que consiga pensar a gestão dos recursos à luz destes valores de equidade, de garantia, de igualdade de oportunidades, de direito à educação e direito a participar e direito a aprender. Portanto, quando nós pensamos no Decreto-Lei 54, temos necessariamente, como eu disse no início, de pensar no Decreto-Lei 55. E não se Professora consegue. Maria João, Sim, peço desculpa interromper, mas queria que já estou no a fim. pensar em concluir, já passaram 22 Ah, minutos. enfim, obrigada. A flexibilidade e a colaboração podem ser pensadas à luz das coisas mais simples e mais operacionais,
E às vezes a pergunta que se põe, e os testes, porque é que eu vou avaliar, como é que eu vou avaliar o aluno? Ele não conseguiu fazer os testes. Então, e tudo o que o aluno faz? E quem é que avaliou o aluno? Não é? Vou passar à frente. Nós sabemos que as medidas educativas estão bem definidas. O que eu queria destacar aqui nesta imagem é que o papel do docente de educação especial nas medidas universais é praticamente mínimo, sendo que ele aumenta em termos de intensidade e de frequência no topo da pirâmide das medidas educativas. Podemos falar disto se me quiserem fazer perguntas, mas a prática pedagógica inclusiva, eu diria que deve ser diferenciada, o que é diferente de ser igual para todos, na visão da escola tradicional, que ainda hoje existem muitas escolas e muitas salas de aula. Eu diria que, enfim, estamos num progresso, mas ainda temos um grande caminho a percorrer. Que esta prática pedagógica inclusiva deve ser flexível e não facilitista. Ser flexível não é ser facilitista. É muito diferente e podemos conversar também sobre isto. Deve ser colaborativa e não competitiva. E deve ser intencional e não ser uma prática ocasional. Deve ser, toda a nossa prática pedagógica deve ter uma intencionalidade. Em síntese, as práticas pedagógicas inclusivas garantem que todos aprendem, participam e pertencem, mas não são um conjunto de técnicas isoladas, apenas uma forma de estar na escola. Eu queria aproveitar para dizer e para partilhar convosco que a Proinclusão partilha alguns projetos e, enfim, através da nossa revista, a Revista Educação Inclusiva, em breve está a sair aqui o número 16, que se refere ao ano 2025. Algumas estão online, os nossos sócios recebem gratuitamente, mas podemos sempre adquirir. Basta mandar um e-mail. Se nos contactarem, temos o nosso site, está aqui o e-mail, proandé.gmail.com, geral.proinclusão.com, e temos também os e-mails mais institucionais através do nosso e-mail de cformação@proinclusão e, enfim, já disse o geral. Portanto, eu vou interromper o compartilhamento. Não sei se me alonguei demasiado, peço desculpa se o fiz, mas isto é apenas uma síntese e, portanto, a partir daqui vamos conversar. Queria só terminar dizendo o seguinte: há muitas dificuldades nas escolas, é verdade, há muitos desafios, é verdade, mas também já há muita coisa bem feita que podemos basear-nos nelas para começarmos a partir daí melhorá-la ainda mais. E, portanto, ponho-me à vossa disposição para perguntas, para exemplos, enfim. Muito Obrigada. obrigada, muito obrigada.